Criatividade, uma palavra mágica. Muitos a procuram desesperadamente. Outros já estão desanimados com a perspectiva de ser um criativo. Pare e observe. Organize suas ideias. Criar é conectar ideias. Está no ar mais um Universo Faesa. Eu sou a Kátia e vou levar você para mais um jogo do conhecimento. A falta de vagas nas universidades federais faz com que o vestibular seja uma prova de fogo para os estudantes secundaristas. Para os jovens que não têm condições de frequentar um curso pré-vestibular, a situação é ainda mais desafiante. Afinal, a concorrência é injusta. No Qualidade de Vida de hoje, vamos conhecer uma iniciativa da comunidade de Jucutuquara, que criou um curso pré-vestibular gratuito para os estudantes da comunidade. Você já recebeu um feedback? Feedback é um elemento precioso na comunicação. É através dele que sabemos se a nossa comunicação é eficiente ou não. No primeiro passo de hoje, vamos conhecer o significado dessa palavra que cada dia mais faz parte do nosso vocabulário. E como está o desenvolvimento da comunicação no Espírito Santo? No Fala Professor de hoje, vamos entender como acontece o processo de regionalização das comunicações no Estado. E no último bloco do Universo Faesa, vamos conhecer um pouco mais de Vitória. Hoje, a curiosidade é sobre a revitalização de um patrimônio da nossa cidade, o Parque Moscoso. E não se esqueça, estamos em caráter experimental, aqui no Canal 6, mas fique atento que em breve estaremos no canal universitário. A violência nas grandes cidades certamente é fruto de uma sociedade que não prioriza a educação. Qualidade de Vida de hoje, vamos conhecer um projeto inovador que tem como objetivo resgatar a cidadania de jovens carentes da comunidade de Jucutuquara. A repórter Isabela Lamego foi conhecer de perto o curso pré-vestibular Nossa Senhora das Graças. Solta a VT. Um dos bairros mais tradicionais de Vitória, Jucutuquara, possui hoje cerca de 1.500 moradores. Andando pelo bairro, no vai e vem de carros, ônibus e motocicletas, o visitante passa despercebido pelo famoso mercado de São Sebastião, que teve seu auge na década de 50. E a Pedra dos Dois Olhos? Com mais de 290 metros de altura, o rochedo é ponto de referência do antigo bairro. Um dos símbolos da fé da comunidade, a Igreja São Sebastião foi construída há mais de 70 anos, que servia também como ponto de encontro no bairro. Os anos se passaram e a violência chegou aos bairros. No Qualidade de Vida de hoje, você vai conhecer uma opção alternativa da comunidade de Jucutuquara para reverter essa história. Inaugurado no último dia 2 de maio, o pré-vestibular Nossa Senhora das Graças veio com o objetivo de oferecer aos jovens da comunidade de Jucutuquara um preparo gratuito ao vestibular. Por que criar um cursinho alternativo pré-vestibular? O ano passado nos assustou muito a questão da violência aqui em Vitória. E toda a paróquia questionou e tentou dar uma resposta a essa situação. E nós vimos que a violência ela é fruto de uma sociedade que não prioriza, a educação. Então nós, olhando para a nossa juventude, que é uma juventude pobre, uma juventude, a maioria, moradores dos morros aqui em volta de Jucutuquara, que não tem nenhuma perspectiva assim, de estudo, de entrar numa universidade, uma faculdade, porque não se sentem capazes até de disputar com meninos que frequentaram altos cursos pré-vestibulares. Então, olhando essa juventude que frequenta as nossas paróquias, as nossas igrejas, nós nos perguntamos por que então não favorecer a vida desses jovens? Uma vez que já está constatado que a violência que hoje existe é porque é uma sociedade que não se preocupa com a sua juventude, não se preocupa com a educação, não se preocupa com dar uma formação básica para os seus jovens. Então nós, pensando nisso e tentando dar uma resposta bem concreta a essa situação de violência, nós então iniciamos esse projeto de um pré-vestibular para os nossos jovens carentes aqui da paróquia. O pré-vestibular Nossa Senhora das Graças conta com 12 professores qualificados que trabalham voluntariamente. Além disso, o projeto resgata a cidadania desses jovens. Conheça agora como ele foi criado. O processo de criação desse cursinho foi interessante porque a ideia surgiu não como uma ideia oficializada, numa reunião. Alguém que julgou assim,
E eu já tinha uma experiência que eu vi lá na Bahia, e vi também no Rio de Janeiro, uma experiência como essa, de um cursinho pré-universitário, funcionando com voluntários, e que estava dando muito certo, que cresceu assim de uma maneira espantosa, até realmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Então eu joguei para eles, para essa equipe, para esse pessoal que estava reunido, a ideia de criar aqui também um cursinho. E do ano passado até agora foram muitas reuniões, discutimos muito, conversamos muito, e uma coisa que a gente pensava que ia ser muito difícil seria o material humano, que a gente teria que contar com esse material, né, esse corpo voluntário. E, no entanto, espantamos quando vimos que muitos professores universitários até, né, se dispuseram a estar colaborando com a gente, conosco nessa ideia. O objetivo do Qualidade de Vida de hoje foi mostrar como uma comunidade pode se organizar. Arregace as mangas e comece a trabalhar já em prol de sua comunidade. Uma iniciativa como essa só prova que a sua comunidade pode e deve se organizar para lutar contra a falta de educação, a violência e a miséria. Arrisque uma iniciativa em prol da sua comunidade e perceba se os feedbacks são positivos. Mas afinal, o que é feedback? O produtor Sanley Gasparini buscou a resposta com a professora Madalena Poleto. Você sabe o que é redundância? Ela é um meio utilizado pelo processo de comunicação para diminuir os efeitos do ruído. Mas o que é ruído? Ruído é tudo que atrapalha a comunicação entre emissor e receptor. Se você conversa sem pronunciar bem as palavras e em tom de voz muito baixo, o seu receptor pode confundir ou mesmo não ouvir o que você diz. Esta maneira meio atrapalhada de falar pode se tornar um ruído ou, em outras palavras, um obstáculo à comunicação. Contudo, há outro meio de diminuir o ruído da comunicação. Este recurso é próprio da fala e da comunicação oral e chama-se feedback. O termo foi um empréstimo linguístico da área cibernética e significa o sinal que permite controlar e regular uma operação enquanto ela se efetua. No domínio da comunicação, no entanto, o feedback ou realimentação significa o conjunto dos sinais perceptíveis que permitem conhecer o resultado da emissão da mensagem, se foi recebida ou não, compreendida ou não. Assim, o feedback pode ser uma resposta verbal, sim, claro, tudo bem, ou não verbal, sinal de cabeça, uso das mãos, do dedo indicador. Nota-se que o efeito perturbador dos ruídos pode ser corrigido ou interrompido pelo feedback. É ainda necessário que o feedback seja viável e seja favorecido pelo emissor. Um professor pode dar uma aula de 1 hora ou um curso de 1 ano sem que os alunos entendam uma palavra. Se eles têm oportunidade de intervir, suas perguntas e seus comentários constituem um feedback precioso que o professor poderá adaptar ao seu curso e torná-lo mais claro e objetivo. Se eles têm a oportunidade de intervir, suas perguntas e seus comentários constituem um feedback precioso que o professor poderá adaptar ao seu curso e torná-lo mais claro e objetivo. Se os alunos não têm esta oportunidade de intervir ou dar resposta ao que foi dito, realimentando o discurso do professor, o feedback será constituído somente pelas provas. Como só houve uma forma para o feedback, provavelmente o resultado pode ser uma catástrofe, ou seja, poucos compreenderão a mensagem. Veja que o feedback pode aparecer de diversas formas. Uma delas é a repetição completa e sistemática das informações. Um bom exemplo é quando estamos ao telefone. Geralmente, repetimos por diversas vezes as mesmas palavras que o outro disse ou que nós mesmos estamos falando, na tentativa de sermos bem compreendidos. Outra possibilidade de realimentarmos a informação é, após alguns minutos de nosso discurso, enviarmos perguntas ao nosso receptor. Você entendeu? Estou sendo claro? Vocês estão acompanhando o assunto? Tudo bem? Quem tem dúvidas sobre o fato?
Quem conhece um fato parecido com este que relatei? Sem dúvida, o feedback é um aliado à comunicação, porque ele dissipa dúvidas, inquietudes, os receios e tensões no relacionamento entre emissor e receptor. Mas atenção, é bom lembrar que o feedback nem sempre é possível. Os melhores exemplos estão na própria mídia, que hoje busca o melhor feedback com seus receptores. No rádio, o telefone facilita o feedback. Já na TV e no jornal impresso, o feedback é demorado e às vezes até inexistente, apesar das tentativas de interação. Sem dúvida, com feedback a comunicação fica muito mais interessante e viva e mais interativa. O feedback mostra mais uma vez que ninguém gosta de falar às paredes. Interatividade, uma tendência dos meios de comunicação e um excelente recurso para você exigir qualidade na programação das mídias. Exija interatividade, dê o seu feedback na programação local. E por falar em programação local, você sabe como anda o desenvolvimento dos meios de comunicação no Estado? Só a comunicação de qualidade quando existe desenvolvimento socioeconômico. Mas é preciso reconhecer a capacidade multicultural do nosso Estado para realizar um produto cultural de qualidade. A professora Ana Cristina Givigi responde à pergunta do estudante de jornalismo Mário Fossi. Eu quero saber se há e como está se dando o processo de regionalização da comunicação no Espírito Santo. Bem, o processo de desenvolvimento da comunicação no Espírito Santo sofre um esgotamento aqui na Grande Vitória. De alguma forma, você tem uma produção de comunicação aqui que é tida como oficial, né, dos organismos da grande imprensa, e também aquela comunicação que é tida como mais alternativa, das produtoras independentes, dos grupos que vão produzir teatro, do desenvolvimento que você tem no final da década de 80, começo da década de 90, das produções de cinema local, todas elas que comportam profissionais voltados à comunicação social. O processo de regionalização mesmo da comunicação se inicia agora na década de 90, acompanhando até o desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo. Às vezes a gente se faz a pergunta por que o jornal vai para Cachoeiro e não vai para Iconha, por exemplo. Às vezes a gente se pergunta por que a TV vai para Linhares e não vai para regiões como o litoral do Espírito Santo também. Por que você não tem lançamento e por que você não tem a concessão de rádios mais localizadas no interior, com programas mais voltados para o interior? Essas perguntas, elas estão completamente anexadas e condicionadas a esse processo de desenvolvimento. Se a gente for pensar, por exemplo, em Cachoeiro, Cachoeiro hoje é tido como uma possibilidade de distrito industrial no Espírito Santo, né, por causa da indústria de mármore e granito. É uma indústria que tende a se desenvolver dependendo de qual vai ser a política econômica adotada pelo governo, dependendo se a nossa economia vai continuar produzindo somente, né, para o setor externo ou se ela vai formar um mercado interno suficiente que movimente capital dentro do Espírito Santo. Tudo isso está completamente ligado ao processo de regionalização. E hoje no Espírito Santo, se você for analisar tanto dentro da Grande Vitória quanto fora, muito mais, você não vai assistir à ocupação desse mercado por profissionais formados em comunicação social. Assim como as produtoras, por exemplo, tendem a se desenvolve a televisão, porque elas vão produzir para a televisão. Se você desenvolve um público aqui dentro, porque eles vão passar a produzir peças independentes. Não só filmar casamento, filmar aniversário, mas produzir teatro, por exemplo. Mas para isso o teatro também tem que ser um produto no Espírito Santo. Isso vai depender do quê? Da capacidade dessa cultura tão múltipla de gerar produtos para a indústria cultural. Veja então que o processo de regionalização tudo tem a ver com o reconhecimento da multiplicidade cultural no Espírito Santo, com o reconhecimento da capacidade econômica interna do Espírito Santo. Fora isso,
esses mercados tendem à extinção. A extinção por quê? Porque se nós temos uma economia cujo único objetivo é produzir para as economias externas, cujo único objetivo é que o produto interno bruto aumente aqui, e isso não está condicionado ao desenvolvimento dos atores sociais, então você vai ver uma desconexão entre a produção de riqueza e a miséria gerada no Espírito Santo. Portanto, a não necessidade de meios de comunicação de massa ou a inviabilidade de financiamento desses meios de comunicação de massa. Diante disso tudo, o que eu penso é que os profissionais em comunicação estão com uma grande responsabilidade nessa década de garantir o seu mercado, de garantir a comunicação e garantir uma coisa mais séria, que é o envolvimento dos atores sociais na regulação dos meios de comunicação social. Tem aí projetos que apontam para isso, como o projeto da deputada Marta Suplicy, em discussão na televisão como um todo, como o projeto da própria FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, como a regulação da própria BI, apontando canais que pudessem servir como formação de uma política de comunicação. No Espírito Santo, nós temos ausência de uma política de comunicação. Portanto, a regionalização, Linhares, Cachoeiro, você assiste a concessão de mais rádios, mas você não vê uma política de integração dessa comunicação, o que inviabiliza que os atores organizados estejam interferindo nesse processo. Se não interfere, são apenas consumidores. Se são apenas consumidores, são partícipes secundários desse processo. E, portanto, isso vai inviabilizando em cadeia o próprio mercado para o estudante de jornalismo, para o estudante de radialismo, para o estudante de TV, para o estudante da própria publicidade em si. Então, se há um processo de regionalização, é lógico que há. Se os estudantes têm que estar dispostos a ir para o interior, tem sim. Tem, porque aqui você vê uma economia de postos de trabalho, né? E se isso será benéfico para o profissional de comunicação, será. Mas se ele se empenhar na luta pela democratização. Fora isso, não há possibilidade de crescimento, como também não há possibilidade de crescimento para o Espírito Santo, dividindo renda, distribuindo renda com felicidade e bem-estar para as pessoas que aqui moram. Controlar a qualidade dos meios de comunicação fica cada vez mais próximo das nossas possibilidades a cada dia. Mas controlar a qualidade dos espaços públicos deve ser uma ação cotidiana da cidadania dos capixabas. O cidadão de hoje quer saber como anda o processo de revitalização do Parque Moscoso. A administradora regional do Centro, Lília Mello, responde à pergunta da professora Rosiane Barcelos. Gostaria de saber por que o governo não faz a revitalização do Parque Moscoso. Bom, porque primeiro não é o governo, é a da Prefeitura de Vitória, o Parque Moscoso. E as obras já começaram há vários meses. Eu convido quem estiver nos assistindo a ir lá visitar e, aliás, já está pronto, inaugurado como a primeira fase da revitalização ali do Parque Moscoso, a Escola da Ciência Física, que já está funcionando e foi inaugurado agora no mês passado com 43 equipamentos de física. É um modelo de escola de ciência interativo, onde as crianças vão aprender trabalhando com os instrumentos. Muito interessante, porque está atraindo ali para o Parque Moscoso um público da cidade inteira. Estão indo, caminhando normalmente, assim também como ali no Parque Moscoso, o centro de saúde. Eu lembro do antigo centro de saúde de Vitória, que é a US Vitória, que está passando por um processo de restauro externo e uma grande adaptação
interna para se transformar num prédio moderno e poder atender a população com muita qualidade. Temos também nessa região do Parque Moscoso, ali já indo em direção à Cidade Alta, a Catedral de Vitória completamente iluminada, uma fonte maravilhosa que foi feita uma reforma no ano passado. Todas as escadarias históricas foram pintadas, restauradas. Estamos agora em processo de restauro do viaduto da Caramuru, que vai receber uma nova pintura, e temos também a iluminação da Capela Santa Luzia. A própria escadaria do Palácio, que está belíssima, ela tem uma iluminação noturna com recursos de luminotécnica, tudo muito interessante e vale a pena fazer um turismo noturno. Gente, não tem problema de violência, o centro da cidade era o terceiro local mais violento de Vitória. De 2 anos para cá não está nem entre os 10 mais violentos, graças ao trabalho muito competente da Polícia Interativa. E outras regiões da cidade estão sofrendo também bastante intervenção, como é o caso da Vila Rubim, que nós já fizemos a peixaria, o aviário, agora estamos reconstruindo aqueles galpões que explodiram, pegaram fogo. Estamos agora com um projeto de restauração de todas as fachadas do mercado da Vila Rubim. Na Praça Costa Pereira, estamos ali com o restauro dentro do projeto Descobrindo a Cidade, de um casario antigo, que está sendo feita pintura pelos meninos da oficina escola e com patrocínio da Dadalto. Esse projeto se chama Descobrindo a Cidade e nós pretendemos fazer o mesmo com a Praça 8, que é o restauro de todo aquele casario antigo. Eu convido a todos para visitar a Costa Pereira, que está ficando já belíssima, e dentro de muito pouco tempo, ainda nesse primeiro semestre, nós vamos estar inaugurando ali uma iluminação que vai valorizar todo o casario que está sendo restaurado, e a própria Praça Costa Pereira vai receber uma iluminação muito boa. Revitalizar é uma palavra-chave. A cada dia, devemos olhar ao nosso redor para fiscalizarmos o poder público. Essa é uma das funções da comunicação, mas existem outras: informar e formar, dar uma imagem ao mundo, mostrar a cultura em todos os seus aspectos e divertir. Conhecer é qualificar o cotidiano. Passamos a maior parte do nosso tempo em espaços públicos. Valorize esse espaço que não é meu, não é seu, não é de ninguém, mas é de todos nós. Pense nisso. O Universo Faesa quer o seu feedback. Converse com a gente, diga como você quer o nosso programa. Estamos prontos para crescer com você na busca do conhecimento. Participe, ligue ou mande seu fax para 322-5559 ou ainda mande o seu e-mail para tvfaesa@faesa.br. Por hoje, o Universo Faesa fica por aqui. Até o próximo programa.